Opa, tudo beleza? Começa agora mais um Café FC e o tema de hoje é as principais travessias do futebol paraense. Roda a vinheta. Pra quem não sabe, a expressão travessia do futebol paraense quer dizer quando o jogador troca de time entre Remo e Paysandu, Paysandu e Remo. Por quê? Curuzu e Bainão, pra quem não sabe, ficam numa mesma avenida, na Avenida Almirante Barroso. Então quando o cara troca de um pro outro, Paysandu, Remo, Remo, Paysandu, ele meio que atravessa a avenida. Então hoje vamos falar sobre algumas das principais, não, travessias do futebol paraense. Antes disso, vamos colocar aqui alguns critérios. Logicamente, para ser travessia, tem que ter jogado em Remo e Paysandu, obviamente. Outro ponto, o jogador não necessariamente tem que ter ido diretamente de um pro outro. Ele pode ter jogado outro time antes ou diretamente, mas ele tem que ter marcado de alguma maneira a história de um time e depois indo pro outro, para aí a gente já meio que saber isso. Vamos começar então. Antes disso, dá o legalzinho aí embaixo para dar aquela força e se inscreve no canal para não perder mais nenhum vídeo e me segue também nas redes sociais que estão aparecendo aqui. E agora sim, vamos começar. Primeiro jogador ficará aqui por enquanto apenas esta imagem, para você me dizer quem é este cara que eu vou dizer agora. Jogador que começou muito bem sua carreira no clube do Remo, depois o Paysandu foi lá e pegou o moleque pra si e falou: mano, joga aqui no meu time. O cara foi lá, jogou no Paysandu, marcou uma história no Paysandu, foi campeão no Paysandu, jogou grandes campeonatos, de lá estourou e foi jogar no São Paulo. Sim, você sabe muito bem quem é, Welber Risadinha, um grande jogador que estourou no Remo, depois foi pro Paysandu. E ali sim, de fato, o Brasil conheceu o Welber, ele fez história e por isso ele está aqui. Chegou depois de jogar em Remo e Paysandu, o Paysandu chegou a trazê-lo agora nos últimos anos como uma forma de agradecer o que o Welber fez pelo Paysandu. Ele chegou a jogar muito bem, jogou muita bola mesmo nos seus quase 40 anos, mas o Welber Risadinha é o cara que vai abrir a nossa lista aqui. Próximo nome, um cara que muita gente não se lembra dele, porque ele não era aquele jogador tão marcante assim, mas ele de fato sim marcou história porque ele conseguiu títulos importantes com o Remo e com o Paysandu. Zagueiro Sérgio, pra quem não lembra dele, o Sérgio ganhou quase tudo com o Paysandu na época dos inícios dos anos 2000, ali 2001, 2002, 2003. Jogou Libertadores da América e aí fez história no Paysandu e foi pro Remo. E aí no Remo ele também fez história, foi campeão da Série C em 2005. Ou seja, o cara tem que estar aqui porque ele foi campeão em Remo e em Paysandu, ganhou títulos importantes em Remo e em Paysandu, então esse cara merece sim estar aqui nessas travessias do futebol paraense. Outro jogador que tem que estar aqui, esse aí é incrível, eu não lembro de ter visto um jogador que conseguiu atravessar e reatravessar, impressionante. Ele que jogou no Remo, depois foi pro Paysandu e voltou pro Remo, volante Ilailson que despontou aqui, fazendo um bom parazão pelo Paragominas, se eu não estou enganado. Aí foi pro Remo em 2015, conseguiu subir pra Série C e foi pro Paysandu, não repetiu boas situações, chegou até a jogar alguns jogos bem, sacaneou o Remo algumas vezes, né? Aí depois voltou pro Remo como se nada tivesse acontecido. Também não jogou bem como a última vez, mas ele tá aqui porque ele conseguiu atravessar num ano e reatravessar no outro. Parabéns, Lailson. Por falar em jogador que atravessou e até sacaneou um pouco com o Remo, Leandro Cearense. Cearense estourou também jogando ali pelo Cametá, fez muitos gols. E aí o Remo levou o Cearense. O cara chegou, fez gols em repá, foi campeão paraense. Só que ele perdeu gols importantes na Série D, por exemplo. Foi pro Paysandu, chegou lá, falou mal do Remo, foi campeão pelo Paysandu também. O Cearense está aqui não só pelo futebol que ele jogou sim bem pelos dois times, também pela história que ele marcou, principalmente por ter sido um dos caras mais polêmicos que atravessaram nos últimos anos, sem dúvida nenhuma. Antes de falar o último nome, vamos lá então. Menção honrosa aqui, menção honrosa ao grande zagueiro Diego Barros, que jogou durante um bom tempo no Remo, o cara que declarou amores pelo clube do Remo, que nem falava o nome Paysandu, pra quem não se lembra disso, ele chamava de rival, de adversário, enfim, amava o Remo muito. Até que o Paysandu resolveu contratar o cara e ele aceitou, anunciaram, falaram que ele ia pro Paysandu, e quando ele viu a repercussão, o cara simplesmente arregou. O cara desistiu de jogar no Paysandu por causa disso. Eu quero dizer já aqui uns parabéns ao Diego Barros pela grande bobagem que ele fez. O paraense, ele é muito firme, né, cara? Vamos encerrar então aqui com uma das principais travessias da história, porque essa sim, meu amigo, marcou época e deu bastante treta aí nos últimos anos. Eduardo Ramos é o cara que vai fechar essa lista aqui. Sim, um cara que chegou no Paysandu, maestro Eduardo Ramos, que dava grandes passes, fazia golaços. Só que o Paysandu em 2014 meio que enxotou o cara, não queria mais
mais ele. E o Remo, na sua campanha de 33, que disse que ia trazer Nilmar, Louco Abreu, alguém viu o Herrera no aeroporto. Mas aí chegou Eduardo Ramos, atravessado do Paysandu. O cara foi muito mal recebido. Chegou de helicóptero no Mangueirão, foi vaiado, foi xingado. Mas aí até que o cara, de repente, de odiado, virou ídolo azulino. Alguns dizem que sim. O mito Eduardo Ramos, homem do 33, fecha a lista. Porque o cara foi enxotado de chegou mal recebido e de repente o cara virou ídolo azulino, levou o time pra Série C, campeão paraense. Então o cara hoje faz parte da história do Remo. Também no Paysandu, afinal, ele causou muitas polêmicas. Teve aquela situação, pra quem não lembra do filme do Paysandu no cinema, que ele foi expulso do Boulevard pela galera. Então tem muitas coisas aí que meio que faz essa travessia ter sido uma das mais marcantes. Afinal, o cara foi odiado por mal recebido e depois virou ídolo do time adversário. E você lembra de alguém aí que atravessou e fez história, uma travessia um pouco mais polêmica? Comenta aí embaixo que eu quero saber quem que você lembra aí. E se você gostou do vídeo, dá o legalzinho aí embaixo para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa a notificação para não perder mais nenhum vídeo, porque assim você garante tudo que eu postar aqui vai chegar até você. Me siga nas redes sociais, Café Pinheiro no Instagram, no Twitter e curta a fanpage do Café FC lá no Facebook. Veja aqui meu último vídeo e compartilhe este canal com os seus amigos. E a partir do dia 14, quando começa a Copa do Mundo, teremos vídeos especiais sobre a Copa do Mundo até o fim da Copa. Beleza? É isso aí então. Semana que vem estamos de volta. Um grande abraço. Valeu!